Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a O Agrocast, programa número 21, certo? Estamos na nossa segunda temporada, em nome de Sicredi e Fertimax. Hoje, eu, Saulo Campos, o Agrolindo. Eu, Caio Falcão, o Agrofofo. Vamos entrevistar aqui uma dupla mesmo, jogam juntos. É um papo bem interessante que a gente vai falar aqui de agroecologia, de ultradenso, de pastejo e várias outras ferramentas. Vem com a gente, como ele mesmo fala, Fred Nunes, se apresente para nós. Bacana. Muito obrigado pela oportunidade. Zootecnista, camarada que vem inventando moda por aí, tem dado certo. Continuamos. E o doutor Guilherme Gomes, formado em agroecologia pelo Instituto Federal de Brasília. Hoje trabalhando com pastejo para conseguir manter a pecuária dentro da família, uma família com mais de 200 anos na pecuária, que eu não podia deixar morrer em minha mão. Show de bola. Que chamada, hein, papai? Papo de alto nível. Vamos olhar até o bico. Né? É E isso. eu acho que, para começar, né, Salomão? O que é ultradenso? É fácil, prático, né? Maior densidade, no menor espaço, no menor tempo possível. Funciona? Isso é ultradenso. Demais. Na minha casa funciona, na Bahia funciona. Em 100% dos lugares que nos deixaram trabalhar, funciona muito bem. Mas se eu brinco é igual gaita, né? Tem que saber tocar. Certo. Agora ele fez uma pergunta bem direcionada, né? Ultradenso, o que é ultradenso? Vamos lá. Fredão, me conte como é que o zootecnista chegou no ultradenso, né? Vamos lá. Eu sou zootecnista, né? Formado em 2005. E dentre algumas coisas que eu fiz, passei quase 10 anos na área comercial. E eu brinco que eu fiz um voto de pobreza, né? Em 2019 eu voltei para a universidade para poder fazer um mestrado em Goiás. E no mestrado eu criei um perfil comercial. Aliás, um perfil de Instagram, né? Que único e exclusivamente era para postar as coisas que eu gostava. Saí do mestrado, entrei na consultoria, não saí mais, comecei a dar assistência. E em 2022 eu tive a oportunidade de visitar uma propriedade no sul do Tocantins. Foi onde eu conheci o Guilherme, que é a Agropecuária Kerley, que é pioneiro dentro do sistema, né? E isso foi em agosto de 2022. E aí, como consultor, eu cheguei em casa, pensei, eu preciso de estressar isso tudo, porque se eu quiser levar isso a mais pessoas, eu preciso de saber por onde ele deve ir e como eu devo indicar para que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Um dia um senhor me falou que sábio é quem aprende com os erros dos outros, e assim eu fiz. Em dezembro de 22 eu comecei a estressar tudo dentro da minha casa. Alguns me chamaram de loucos, alguns continuam me chamando de loucos, mas a grande maioria das pessoas que criticaram hoje fazem trieiro na porta de casa para poder entender o que eu tenho feito. E aí, isso evoluiu para outras fazendas, consultorias, cursos, e o negócio começou a andar da melhor maneira possível. E aí lá vai eu sair do Goiás, ou da Bahia, fui pro Goiás, aprender um pouco lá, né? Encontrei lá com o Guilherme Gaúcho. Gauchão. Foi uma turma do oeste da Bahia. Tava lá o Magrela, tava uma turma boa. Tinha gente muito Fizemos legal. um bate-papo bem legal e aprendi um pouco dessa técnica do ultradenso e conseguimos trazer aqui pra Bahia. Mas bacana demais. É mais ou menos essa a mexida, né? E como muita gente diz, né? Depois de 3 dias lá, eu lembro muito bem da sua colocação, de você falar pra mim, é só isso, realmente era só aquilo, né? Não tem muita, como é que eu posso dizer, não existe nada de outro mundo, não existe nada proibitivo, nós não estávamos inventando um modelo de produção, a gente simplesmente tentou melhorar a eficiência, né? Do que a gente já tinha. Ser eficiente numa coisa que você domina bastante, que é cerca elétrica. Eu, no momento, ainda estava engatinhando, não que eu já
não tô me colocando como um mestre, né? Acredito que a gente tem muita coisa para aprender e para testar. Mas a única coisa que a gente pode dizer é que todo dia é um dia, né? As coisas que nós fizemos lá em março possivelmente não continuaram, algumas continuaram, outras não. E o ciclo que a gente começa agora em Goiás, com o início de chuvas, ele deve ter várias coisas diferentes. A primeira coisa é a quantidade de animais, né? Bacana, você chamou aí esse assunto, podemos jogar na tela aí e conversar um pouco sobre o que é que você vai começar agora, mas o que é que você já fez, né? Arrocha aí, meu diretor. Tem uma, vamos dizer assim, uma comprovação, né? Então, o que a gente tem aí? O que eu fiz questão de colocar? Dois ciclos, né, que eu fiz, caminhando para o terceiro ciclo, que será ciclo 24, 25. Mas o que eu quero mostrar com essas informações? Muita gente me questiona sobre GMD, e eu sempre falei que GMD sozinho não quer me dizer nada. E aí, comecei com 60 animais, tivemos um ganho de peso aí de 752 gramas. Naquela época, consegui produzir uma arroba de R$80 e vender a 240. Produzimos quase 23 arrobas por hectare. Na ocasião, a gente tinha 11 hectares e meio em área, rodando ultradenso. Chegamos aí a uma lotação de 3,79 no global. E o número não está errado não, tá? A instantânea aí foi de 1.250. Então, muito ajuste, não que a gente parou, mas desvendando muita coisa, né? Tive a felicidade de ter uma peça-chave dentro de casa, você teve a oportunidade de conhecer, que foi o Jerry. E aí a gente entendeu que quanto mais apertava, quanto mais o negócio era trabalhado, melhor os negócios ficavam. Então, no 23, 24, a gente teve um aumento aí de quase 47% em número de animais. Nós diminuímos o GMD, mas é lógico que com mais animais a gente acabou fazendo mais arrobas por hectare. Então, aí está até marcado, o interessante é que, apesar de quase 7,5%, 7,5 pontos percentuais a menos de GMD, e com custo de arroba produzido 25% mais caro, preço de venda também não estava essas coisas. Ano passado o ciclo estava... Toda semana a gente falava que achava o fundo, né? E aí alguém abriu um alçapão para o negócio descer mais um pouco. A gente teve a felicidade aí de fazer 20% a mais em arrobas por hectare. E aí é aquela famosa história, né? Eu não tô lá para fazer graça, a terra é pequena, você conheceu. E isso é tudo muito bonito em tabela, em informações, mas o grande diferencial é o que eu coloco no bolso. Então, mais uma vez mostrando que GMD sozinha não quer me dizer nada. E aí, para os céticos, né? Algumas pessoas falam, não, mas eu tenho um rotacionado que ganha 1 quilo, 1 quilo e pouco por dia. Eu falo, bacana, o problema é a qual custo e o que te sobrou. Ah, mas eu prefiro rotacionado, legal, tá tudo certo. Eu prefiro, dentro da minha estrutura, ter alguma coisa de diferencial para me poder usar a hora que as coisas forem interessantes para mim. Então, características, só rodo nas águas, terra, né, gigantesca, 15 hectares de área total. Então, rodo nas águas. A ociosidade de seca é bem menos prejudicial do que o meu prejuízo. Então, eu prefiro, dentro do meu manejo, dentro da minha estrutura, tirar o período seco para férias de funcionário, manutenções que precisem de ser feitas e coisas nesse sentido. Estão vindo parcerias muito legais. Hoje a gente estava conversando, eu e o Guilherme, sobre uma possibilidade e eu vejo com muito bons olhos, que é quem sabe aí conseguir irrigar, né? Porque aí a gente toca o negócio o ano inteiro, é lógico, respeitando as características de cada época do ano, de cada estação, de águas e seca. Isso é muito bem definido e muito gritante dentro do Centro-Oeste, né? Então, são fatores e hoje eu não estou aqui te contando de uma coisa que eu vi e acho que funciona, né? A proposta é falar de uma coisa que eu vivo. E aí a gente tem a certeza que às vezes o que eu uso aqui na Bahia, o que o Saulo faz dentro do projeto dele, o que o camarada faz
em Cruz das Almas, dentro do projeto dele, a maneira com que o Guilherme toca dentro do dele, tem peculiaridades e a gente precisa de respeitar. E aí o negócio fica bacana para todo mundo, fica feliz para todo mundo. Show. É bom vocês conhecerem um pouco. Eu que fui lá, né, ver. E como técnico em cerca elétrica, a minha viagem se iniciou na busca de mais conhecimento sobre cerca elétrica e conheci o sistema. Um sistema, uma ferramenta. Não sei como a gente pode chamar, mas eu fui lá e conheci. E a cerca móvel, que eu não dominava, passei a dominar e tudo fez sentido. Então esse é um princípio bacana, onde a gente chegou lá e eu consegui melhorar, junto com os companheiros lá, a estrutura fixa dele e me encantei pela móvel. É sempre isso, como a gente costuma falar, né? Você vai ensinar, você aprende mais do que você ensina. E toda vez que você repete também, você está aprendendo, está fixando mais, né? Show? E doutor Guilherme, fala para nós aí um pouco desse passo a passo baiano paranaense. Então, né? É um Brasil inteiro para a gente se rodar e tentar juntar conhecimento para trazer para a terra amada, né? Eu acho que é um sentimento que fica quase todo nordestino que sai daqui e vai para as outras partes do país. Um dia eu volto para minha terrinha. E eu, como comecei falando, venho de uma família que não são dos maiores produtores, mas tem história dentro da pecuária. Então, mais de 200 anos trabalhando com pecuária. Meu tataravô paterno foi vaqueiro de compra de gado do meu tataravô materno. Então, assim, tem uma história que eu não queria deixar perder. E meu avô me influenciou muito para dentro da pecuária e eu sempre gostei e sempre quis continuar naquilo. Quando eu decidi me formar, eu já acreditava muito mais na área ecológica do que de onde eu nasci. Eu já tinha andado um tanto e comecei a acreditar que a agroecologia, que a ecologia, que o orgânico era a solução do mundo. E quando eu entrei na faculdade, eu disse, eu vou ser um dos grandes produtores de soja orgânico, que vai ser a salvação que a gente precisa de orgânico no mundo. Conforme a gente entra e vai adquirindo conhecimento, eu comecei a pensar na minha região. Eu venho de uma região cisaleira do extremo norte da Bahia, em que a agricultura não vai, só se você irrigar, e a pecuária vai. E eu comecei a entender, então a agricultura não é para todo lugar. Como que eu vou fazer uma comida barata, democrática, só com a agricultura? Qual ecossistema que só tem a agricultura, que não tem a parte animal? E comecei a me interessar mais por isso, e buscar as fazendas que eram referência. Aí conheci o ILPF e fui para Brotas, em São Paulo, fazer um estágio voluntário no sítio Nelson Guerreiro, que é também uma unidade experimental da Embrapa, para tentar entender mais se aquele sistema eu conseguiria potencializar para a minha região. Quando eu cheguei lá, conversando com a Maria Fernanda, que é a proprietária, a gente esbarrou muito sobre o manejo de pastagens. E o manejo de pastagens dentro de um sistema que eu já sou eficiente em produzir outra coisa, não seria um total diferencial? E aí, nesse meio tempo, fiz um curso com o Eurico Viana sobre design de propriedades em linha-chave, pensar na água, e ele me apresentou a Agropecuária Kerley. Quando eu vi aqueles dois mundos tendo a possibilidade de se encontrar, eu disse, eu tenho que perturbar esse pessoal na internet. Aí comecei a mandar mensagem para Marcos, para a Aline, atrás de uma chance, uma oportunidade de ir lá para dentro. E graças a Deus tive uma chance privilegiada de conseguir passar 3 meses lá dentro, manejando as fêmeas dele no sistema. Então, até quando eu estou fazendo os treinamentos, eu falo pro pessoal, quando eu comecei, eu estava fazendo o que vocês estão fazendo. Eu comecei como pastor lá naquele sol do Tocantins de 40 graus. Fresco. Aprendendo o que era aquilo na prática, o que era ser a ponta da lança daquilo, né? Do resultado, você entender o gado, você vê tudo aquilo. Projeto incrível que me abriu muitas portas e de lá veio a oportunidade de ir para a Fazenda Santanice, que também é uma baita escola, que faz compostagem, que faz soy food web, que tem tudo da agroecologia jogado dentro de uma pecuária, e não é qualquer pecuária, né? É uma pecuária de elite que tem uma genética de excelência. Então, terminando essas experiências, eu disse, agora não é possível, eu tenho que espalhar isso. Então, como é uma coisa que até esses dias que a gente andou conversando, eu acredito e está dentro do meu coração, é uma coisa que não me dá preguiça de falar e de fazer. Então, todo dia, hoje, eu acordo com gás para tentar melhorar essa nossa pecuária do Brasil, e, em específico, conseguir trazer um pouco do que a gente veio reunindo para esse meu estado amado, Bahia. Falou bonito, homem. E o homem falou um negócio aí, eu quero saber o que é.
Como é? Só Food Web, é isso? Soy Food Web. Só Food Web. Isso. São técnicas que a gente faz. Uma escola que reúne várias técnicas, mas são técnicas para regenerar o solo. Porque se você vai fazer uma pecuária, hoje o que eu entendi de pecuária é a pecuária 3R. Tem 3F, tem a pecuária 3R. Ela tem que ser responsável, não é só sustentável por um ano, ela tem que ser responsável, você tem que ter responsabilidade em cima do que você faz. Se ela é responsável, ela já está muito mais perto de ser regenerativa, e para justificar ela ser responsável e regenerativa, ela tem que ser rentável. Então hoje é o que a gente busca, que é o que o Ultradenso traz. Por que eu vou deixar minhas fezes e urinas no corredor e na praça de alimentação se eu posso espalhar aquilo no pasto? Então, vendo isso, todo esse movimento e a própria fazenda lá trabalhando em levar cada vez mais os dejetos dos animais diretamente para dentro do pasto, pensando a vaca como uma ferramenta também dentro do sistema para ela mesma. A grama e a vaca evoluíram juntos. Então, a vaca come, a vaca colhe, a vaca esterca, é o melhor adubadeira que tem, levando o melhor adubo do mundo, fazendo a colheita mais eficiente. Então, foi o que fechou minha cabeça dentro do que eu buscava na pecuária. É isso que significa esse termo? Soil Food Web. Na realidade, a pergunta que o Caio fez foi exatamente o que significaria. O Soil Food Web, que é a parte de compostagem, pelo que eu entendo, né? Sim. Com todos os efeitos para poder, dentro de uma pecuária, pelo que ele falou, de regeneração, de rentável, de responsável, trabalhar solo com a compostagem, trabalhando com a adubação orgânica, diminuindo a adubação química e aí entrando dentro daquele conceito da regenerativa, né? E aí diminuindo a adubação química, aumentando a adubação orgânica, diminuindo o herbicida e por aí o negócio vai. Você entendeu o que a terra come, basicamente. Regeneração sustentável do solo. Exatamente. É você trabalhar no solo. E o Keyline Design, você falou aí também. Nessas nossas andanças aí você já pôde explicar, mas passa pra galera de casa aí. Keyline Design é uma técnica que eu conheci e fiquei apaixonado, porque pra mim só tinha o morro e a grota. Não tinha como eu pegar a água da grota e levar no morro. Então quando eu vi técnicas que a gente consegue pegar a água e trabalhar com a água dentro da propriedade, foi tudo fazendo sentido pra mim. Assim como produzir grão no meu sertão não fez sentido para mim, eu deixar a água que caía em um regime curto de chuvas e toda embora também começou a parar de fazer sentido. Aí igual eu dei de exemplo para vocês, eu lembrei de minha vozinha lá no quintal dela com um giral para lavar a louça. Quando ela terminava de lavar, com a enxada ela já tinha feito um caminho que saía de onde ela lavava a louça, passava no pé de acerola, ia pro pé de siriguela, terminava no pé de tamarina. Eu entendi, então a água tá aqui. Se eu deixar ela cair no mesmo lugar, ela pode ser ou a solução ou o problema. Ou ela pode levar meu solo embora, num lugar que a gente tem um solo sensível, que tem pouca cobertura. Ou ela pode virar a salvação da minha fazenda. Eu posso levar ela onde ela não ia. Então, o Keyline Design é você pensar no design da propriedade a partir da água, né? Eu costumo falar, quando eu vou explicar para o pessoal, que acho que a gente pensa que a natureza é quadrada, que a gente vai desenhar a fazenda, a gente quer que ela seja quadradinha e cada piquete do mesmo tamanho. Simétrica, né? Se a gente vai olhar a natureza não é assim. A natureza, a gente não tem que se impor sobre ela, a gente tem que trabalhar junto. Então, foi mais uma técnica que eu comecei a agregar nesse meu catálogo de vontades de implementação no sertão. Bacana demais, hein? E tá vendo aí, ó, novidades para nós, alguns termos que não conhecemos, né? Mas que faz todo sentido. Aonde se tem 4 meses de chuva, bem disse Guto aqui, né? Tem regiões de 4 meses, de 8 meses. Você aproveitar a água faz todo sentido. Você reter essa água. Então, se fariam curvas de nível, mais ou menos isso, com reservatórios. Exato. A gente fala Keyline, Keypoint, linha-chave, ponto-chave. O que é a linha-chave? A linha-chave, muitas vezes, é essa linha que você vai criar a favor do terreno ou com um pouco de caída de acordo com o seu objetivo. Se você quer transportar água no seu terreno, se você quer que ela infiltre lentamente, se você quer diminuir a velocidade dela, aí você faz essa linha. Se você quer alimentar uma represa, que a represa é o ponto-chave, é o ponto
que com o menor movimento de terra eu vou ter o maior armazenamento de água possível. Então é o ponto da inteligência, né? Que você não gasta hora máquina e você junta muita água. Então existem esses pontos no terreno e a gente trabalha em identificar isso e fazer o desenho da propriedade a partir daquilo. Muitas vezes você tem uma valeta no meio de sua propriedade que lhe faz dar uma volta, que você tem que passar lá na cabeceira da fazenda para você conseguir ir para o outro lado. E se você fizer um talude ali, vira uma represa e vira sua passagem, que facilita sua transitação dentro da fazenda. Então, ela começa a casar tudo para você desenhar a propriedade não mais quadrada, mas pensando que cada propriedade é um caso. Cada uma vai ter que ter seu formato. E você, nessas suas andanças e estudos aí, chegou no danado do Ultradense. Você enxerga ele como... O que você enxerga dessa ferramenta? Exatamente o que você falou. O Ultradense para mim é uma ferramenta hoje. Ah, mas é o melhor sistema do mundo. Ah, mas é isso. Para mim não. Para mim o Ultradense é, do que eu conheço e dessas minhas andanças, a melhor ferramenta de colheita de pasto. Porque você pode colher o pasto dentro de qualquer sistema utilizando altas rotações. Ah, eu quero comer só ponto, você come só ponto. Quero comer ponto e meio, você come ponto e meio. Quero comer o fundo, você come o fundo. Então, assim como eu estava assistindo o episódio do Guto e ele fala desses 3 estágios da planta, então é uma ferramenta que vai te fazer ter mais eficiência naquilo. Que foi o que me fez entender que dentro da agroecologia tinha coisa que eu podia fazer que era mais fácil do que eu estava pensando. Essa técnica me fez entender que numa mesma área que eu tenho um boi, eu consigo botar 2 mudando só cerca, sem ter que entrar com adubo químico, com mudar cultivar, com fazer nada extraordinário, simplesmente mudando meu manejo. Aí eu me fiz a auto-pergunta. Faz sentido ou não faz sentido? É agroecológico ou não é? Eu dobrar a quantidade de gado que eu tenho sem precisar derrubar uma árvore a mais. Para mim, bateu na minha cabeça como uma coisa mais agroecológica que eu tinha para fazer. Então, consegui simplesmente com técnica e conhecimento, que é uma coisa que a gente tem força de vontade e determinação para espalhar, mudar a realidade dessa pecuária. Você vem trabalhando onde hoje? E de que forma? Hoje eu trabalho com consultoria no país inteiro. Então, atendo Goiás, Paraná, Minas, Morro, Reto, Chapada, Pivô, onde tiver, porque é como eu falei, é uma ferramenta. Se você usa corretamente, você usa em qualquer lugar. Quantas pessoas no Brasil tem fazendo o que você faz? Quantas pessoas no Brasil hoje tem pessoas fazendo o que você faz? Que eu conheço, tá difícil. Eu tô no meio e não sei quem faz. Que não eu e Fred, que tá aqui do lado. Então, assim, tem muita gente fazendo em suas propriedades, mas não tem braço suficiente para conseguir sair e atender e espalhar a técnica, né? Então, um trabalho que, assim, Fred vem até fazendo uma coisa a mais que eu não faço, que é divulgar isso nas redes e conseguir espalhar para mais pessoas, que é um trabalho muito digno de se enxergar ele fazendo, que ele faz com muito amor, que é conseguir espalhar isso, né? Então, nós estamos sempre conversando, né? Pelejando para fazer alguma coisa junto. Deu esse pepino aqui e esse cliente, vamos entender os dois juntos e aí a gente vai trabalhando, que eu acredito no mesmo propósito, né? Que é espalhar essa técnica pelo Brasil. A união faz a força. É bem assim. Eu acredito que sozinho você ganha mais junto você vai mais longe, né? É meio clichê, mas é a mais pura verdade. Então, e lá atrás eu botei na cabeça que eu ia fazer o que eu faço hoje, que é viajar o Brasil difundindo. Então, hoje o Guilherme tem alguns projetos que são específicos. E a hora que o pessoal... E engraçado, né? Pelo menos os 2, 3 clientes aí que resolveram tocar para esse lado, liga pro Guilherme. Depois liga pro Frederico. Eu falo, mas quem faz o projeto é o Guilherme. Não, mas quem toca o negócio é o Frederico. Quem faz o não sei o quê. Então, vira e mexe, a gente acaba se encontrando em algum ponto, Pelos né? clientes, né? Pelos clientes. Então, porque assim, eu acho que ele vai fazer o mesmo que a gente. Vai procurar quem faz isso no Brasil. E aí, quer queira, quer não, hoje... Qual foi o motivo da pergunta, né? Hoje nós temos pessoas responsáveis que fazem e que estão fazendo muito bem, construindo os seus modelos, né? Por exemplo, tem aqui Saulo que faz, mas Saulo está focado na Bahia. Tem a Aline Marques, que estão no Tocantins, que hoje estão focados no Tocantins. Tem Marcelo lá no Paraná, tem Gabriel lá no Paraná, que a gente se encontra em novembro, pro curso de novembro, e tá lá. Quem é que sai? Quem é que vai lá visitar a fazenda? Quem é que implanta?
por enquanto, tem que falar com a dupla dinâmica, né? É o Ou jeito. o Fred ou o Guilherme. Show E de o bola. curso do Paraná vai ser bom, igual esse que foi agora na Bahia, que foi um espetáculo. Show. Façam presença que vale a pena. Qual a data? De 7 a 9 de novembro, em Santa Mônica, Paraná. Primeiro curso de pastejo ultradenso da região sul do país. Então, se você está na região sul ou perto, faça um esforço que vale a pena. Não deixem de estar presentes. O curso vale a pena, viu, pessoal? Eu participei do primeiro aqui na Bahia, né? Julho. Foi julho? Foi de Julho. Julho. E vale muito a pena. Além de ser um show de conhecimento, é aquilo que a gente vem falando, é uma nova técnica, é uma nova ferramenta. Um E network cada um, fantástico um também. network, Gigantesco. e cada um vai colocando dentro da sua realidade e aplicando da forma que pode, né, Fred? 72 horas depois do curso, quantos projetos tinham sido iniciados? Vai 4. Ligeiro. Hoje tem a parte prática será em uma das pessoas que começou o manejo logo depois do curso, Isso. né? E outra coisa, a gente não pode deixar de esquecer que em fevereiro Tem. estamos aqui novamente na Bahia. 6, 7, 8 de fevereiro. 6, 7, 8 de fevereiro. Já vai ser nossa terceira edição na Bahia. Terceira edição na Bahia. E assim o trem vai carreando. Agora, Guilhermão, e Fred, né? Fazer até uma pergunta dupla aqui. Sou proprietário de uma terra, quero começar um projeto de pecuária. Pecuária dá dinheiro? Mas é claro que dá. E pode ser a coisa mais rentável dentro do agronegócio, do que você vai colocar, a depender da região que você está. Então é como eu falei, vai para nossa região lá em cima da Bahia. Se você for tentar agricultura com base de muito insumo, é muito difícil alcançar o nível da pecuária. Então, respondendo sua pergunta, dá dinheiro e muito bom, desde que bem feito, né? Faz certo que dá certo, né? Ó, Ernestão. Não tem jeito. A gente conversa demais nos dias que a gente teve com o pessoal dentro da universidade e nos cursos, mesmo nos cursos que a gente tá fazendo, foi assim na Granja, foi assim com o pessoal da UFRB. Quando você coloca a pratos limpos, por que eu trouxe a tabela? Por que eu trouxe a planilha? Muita gente quer saber, é lindo, mas o que isso rende? Para que você faz essa loucura? Isso dá trabalho demais, né? E realmente toda tecnologia ela assusta, toda tecnologia, todo novo ele vislumbra alguns, mas eu brinco que colorir os olhos do produtor é muito fácil e fazer a mão de obra abraçar a causa é um negócio mais elaborado. Porque a única coisa que o cara consegue pensar é que não vai aumentar o meu serviço, o que não é uma verdade. Né? Teoricamente, é lógico que existem possibilidades, cada um tem o seu padrão, mas isso não é uma realidade. E aí, a hora que a gente compara a agricultura, e eu brinco com o pessoal que quer ter uma noite de sono melhor, pega a tecnologia que o agricultor faz com a disciplina, com o planejamento e leva para a pecuária. A pecuária ela fica imbatível. Não existe nada não existe nada pesado, né? Existem algumas coisas que tem uma rentabilidade, mas na hora que a gente compara, hoje o que está na moda, o pessoal fala muito de agricultura, a pecuária consegue sim ser competitiva, mas você precisa de fazer um negócio com responsabilidade. Planejamento, disciplina, colocar tecnologia. A gente está cansado de ver agricultores que não se tecnificam e acabam se frustrando com o resultado da atividade. E como tem agricultores que eles acabam ganhando dinheiro e sendo rentabilizados pela agricultura, mas aí eles começam a querer se divertir com a pecuária e aí é a hora que a coisa não sai. Corda aperta no pescoço. Exatamente, porque ele pensa assim, não, a agricultura é difícil. Eu coloco um gadinho, já escutou aquela expressão do vou tirar um leitinho para tirar a despesa? A despesa tá valendo. Na realidade, ele tira um leitinho para dar despesa, porque aí ele tumultua o serviço, às vezes ele não é remunerado da maneira correta, porque infelizmente, isso é cultural, ele não investe em treinamento do profissional que está lá com ele,
A gente vem conversando mais cedo. O camarada tem um negócio de 4 milhões, de 1 milhão dentro da cidade. E lá tá o melhor escritório de contabilidade, ele dá treinamento contínuo para a equipe dele. E aí ele tem um negócio numa propriedade rural que a terra, brincando aí, vale 10 milhões, 12. 20 e por aí vai. E aí ele pega um cara, infelizmente, semi-analfabeto e coloca para tomar conta do negócio dele. E ele ainda briga com o cara porque o cara não consegue fazer o negócio do jeito que ele imaginou que ele deveria fazer. E não bota num treinamento. É uma inversão de valores gigantesca, né? A gente entrevistou aqui na primeira temporada Chico Peltier, e ele falou justamente desse investimento na mão de obra, de você ter uma mão de obra capacitada. E, de fato, a gente andou viajando aí, e nessas viagens a gente conversou bastante. E, às vezes, a pessoa não quer pagar um salário 10, 15, 20 mil a um bom gerente, né? Mas esquece que a fazenda dele pode estar remunerando muito mais do que o próprio escritório de advocacia, o consultório médico, o consultório odontológico. E além da capacitação, porque você pode pegar assim, eu tenho um funcionário meu aqui de 20 anos, eu vou transformar esse cara num gerente, desde que você capacite ele e que você entenda se esse seu funcionário ele tenha uma capacidade de gerir pessoas. Eu acho que a gestão de pessoas hoje, dentro do meio rural, é o que mais precisa ser dito, porque essa pessoa pode não ter um conhecimento técnico do Ultradenso, mas ele pode contratar uma empresa de consultoria, contrata o Fred, o Guilherme, o Saulo, e o cara chega lá e pum! O Guilherme tem uma escola. Né? Como Ensina. A gente, vendo exatamente esse problema, a gente decidiu fazer isso. Abriu o primeiro centro de treinamento, né? Escola de Pastores. Fica lá no Gabriel, na Fazenda Primavera, onde vai ser o curso. Justo pensando nisso, porque tem curso para muita gente que é a cabeça do negócio, mas se a mão de obra não aprender bem, nada vai funcionar, né? Então, pensando nesse principal gargalo da pecuária, que é a mão de obra, que pode muitas vezes ser o que tira a rentabilidade de uma fazenda. Então, a gente fez esse treinamento para a pessoa sair de lá profissional em cerca elétrica e mudar gado de pasto, né? Fazer ultradenso em si, usar a ferramenta, que, enfim, né? Tá dentro disso tudo que a gente falou e que é o que a agricultura muitas vezes faz. A agricultura tem sempre o melhor trator, contrata o bom tratorista, chama o Senar para dar um curso, faz o negócio funcionar. E dentro de toda a indústria é assim. E na pecuária a gente às vezes ainda apanha para fazer essas contas. Outro dia eu estava vendo um corte de um podcast, o cara falava assim da obsolescência programada de um carro, tudo que tem num carro ali que é para durar só 10 anos, que se ele botar uma peça que dura 12 já não tá bom. Se ele aumentar 1 centímetro do retrovisor, ele sabe quantos milhões vai dar lá na frente. Às vezes a gente dentro da pecuária não sabe a diferença de dar um sal com 15 de fósforo, um sal de 30 de fósforo, coloca o sal branco e faz a coisa sem conta, né? Então assim, se dentro da pecuária você fizer tudo certo, você seguir o beabá, o feijão e arroz bem feito, deixar sua mão de obra capacitada e investir na gestão da sua fazenda, você já está com metade do sucesso na mão. Nós somos a Fertimaxi, uma das maiores empresas de fertilizantes do Nordeste. Em 2023, foram gerados 228 empregos diretos e 1.000 empregos indiretos. Temos consistentemente crescido acima da média da indústria nacional de fertilizantes por meio da nossa estratégia de fidelização dos clientes das regiões que atuamos, dada a nossa agilidade, diferencial e pronta entrega de produtos. Fertimaxi, potencializando pessoas, maximizando resultados. Show de bola. E Fredão também tá com um curso aí de capataz, como é o esquema? Eu fui com um colega me viu um dia fazendo um bate-papo dentro de uma universidade. E aí existe um hub em Goiânia que ele chama Hub IPEC. Esse hub é exatamente para ter vários profissionais que se ajudam mutuamente. E o Ítalo, que é o camarada que encabeçou isso daí com ajuda com ajuda especializada, já fazia e agora intensifica um curso que chama Capataz Nota 10, aonde esses capatazes, né, eles vão para
para algumas regiões e normalmente hoje o pessoal não lança o curso e espera o aluno, né? Normalmente são fazendas que têm essa demanda e já contrata com essa finalidade. Então, o curso são 2 módulos. A cada módulo existirão 2 assuntos, né? Então, no primeiro assunto é coleta de dados e a parte de pastagem e nutrição, focada exatamente no dia a dia dessa mão de obra ou do cara que encabeça, gerencia essa fazenda para ele ter noção do que ele está fazendo o mais prático possível. Pouca sala de aula e muito campo, porque às vezes não sempre o óbvio ele é óbvio com a cabeça treinada. E não existe nada que supera ainda o arroz com feijão muito bem feito. E num segundo momento existe a parte de manejo sanitário e a parte de gestão de pessoas. E aí isso vai ser feito em Goiás, em Britânia, tá? Então a gente pode depois conversar sobre isso, deixar essas informações, ou no Instagram tá aqui à disposição também. Chama o 3F. Entra lá. Consulte. Exatamente. Vai estar lá essa bela pessoa que vos fala. Então é fácil de entender. Você achou que era só você que era o lindo, né? Então, tem muita informação, tem muita coisa que a gente faz no dia a dia, tem muita divulgação. E hoje neste curso de novembro, em Goiás, no Vale do Araguaia, a gente começa a fazer isso, vislumbrando também as possibilidades que virão no 2025, né? Sobre esses assuntos. Capataz nota 10. Capataz nota 10. Aqui na Bahia a gente não utiliza essa nomenclatura de capataz, Vaqueiro. mas seria o vaqueiro, ou seria o gerente, ou seria um... O vaqueiro. O vaqueiro. O vaqueiro que é vaqueiro. responsável ali. Você tem 2, 3 retiros na sua fazenda, então o vaqueiro responsável por aquele retiro ou responsável por todos os outros vaqueiros dos retiros. E ele consegue passar isso à frente, né? Então, e hoje se o camarada tá nessa pegada, ele tá gerenciando, ele tá na coordenação de outras pessoas. Vaqueiro, pastor, tem diferença? Dá pro cara absorver os dois? A partir de que tamanho de rebanho vocês enxergam que teriam que ser 2 pessoas? Antes de responder, o pastor, foi o que o Guilherme falou. Qual seria o serviço do pastor? Eu acho que aqui eu não falei ainda. Né? Falou da escola de pastores. Você Da falou escola de pastores, exato. E o pastor, o que faz? O pastor, ele é o responsável pelo rebanho, né? Falam que pastor é a profissão mais antiga do mundo. Então, o bom pastor, ele subia com seu rebanho para a montanha e ele voltava de lá com o dobro de animais. O mau pastor, ele subia e voltava com 1/4 do que ele tinha levado. Então, o pastor é essa pessoa que tem o cuidado do rebanho. Dentro do Ultradenso, a gente usa o pastor porque ele tem que começar a ler o que ele está fazendo. Então, não é só o pasto, não é só o boi, não é só ele ser vaqueiro, não é só ele laçar e dar remédio. Ele tem que ser o pastor, ele tem que olhar isso tudo junto e pastorear o gado e levar pro lugar certo. Aí agora a gente volta para a pergunta de Saulo. Voltando ao seu nobre questionamento, eu costumo dizer o seguinte: vaqueiro, ele não é pastor. Nada contra o vaqueiro, que fique muito bem claro. Mas, como o Guilherme estava falando, o pastor, ele precisa de percepção. O vaqueiro, ele gosta de estar a cavalo, olhando o gado, levando lotes daqui para ali, apartando, laçando, curando, e essa é a praticidade dele. O pastor, ele precisa de muita percepção. Aí eu vou dar alguns exemplos. Você teve a oportunidade de conhecer o GR. O GR é o camarada que está comigo, que eu tive a felicidade de encontrar. Não sei se eu que encontrei o GR ou o GR que nos encontrou. Baiano, tá? Mas um camarada novo e eu não sei se ele se vislumbrou quando eu falei aquilo tudo. Ele pensou, esse moleque é louco e eu gosto de uma loucura, deixa eu testar. Mas ele tem algumas percepções que são dele, e é o que a gente tenta dentro do curso. Eu acredito que na mesma política que o Guilherme lá no Paraná com a Escola de Pastores tenta fazer. Por quê? Um dia o GR mandou uma mensagem, falou: Frederico, eu acho que os animais precisam sair desse pasto. O que aconteceu, GR? Eles aumentaram o consumo. Ninguém tocou aqui até então em assunto de pasto. Qual foi a correlação do GR? Se eu meço, se eu estou acompanhando e eu sei o que os animais consomem,
opa, alerta, tem que sair daqui porque o consumo aumentou e ele já tinha aprendido que consumo de suplemento dentro da nossa operação está diretamente ligado à pasto, porque o próprio nome já diz, né? Suplementação mineral, proteica, seja lá o que for. Outra coisa, quando vocês estiveram lá, depois que vocês vieram embora, o GR, por medo de por não querer deixar o gado dormir no pasto, ele fechou o gado eu não chamo, é o corredor que sai do rotacionado antigo para o curral e tem a área de mobilidade. Ele falou para mim que os animais estavam com diarreia. E eu fui dando corda pro GR para tentar entender qual que era a ligação que ele estava fazendo. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Ele falou, esses animais não são desse jeito. Tem alguns animais que estão com a bunda suja e tal, o rabo tá sujo. E eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, eu acho que tem alguma coisa. Esse capim, será que esse capim não tá com muita água? É um capim mais novo, você viu, né? Eu falei, 40 minutos nós estamos aqui, vocês viraram para mim e falaram, você é louco? Foi exatamente no relógio marcado, 40 minutos não tinha nada. Então, deixando o resíduo da maneira com que eu queria. Como o Guilherme falou, quem maneja cerca elétrica, maneja pastejo. Então, a responsabilidade de deixar mais ou menos resíduo é dele. E aí eu fui entender o que estava acontecendo. A minha correlação foi... É um capim novo, primeiro corte, um capim muito mais proteico, era um pânico, é um pânico, é um capim mais novo, muita água, baixa matéria seca, os animais estão com proteinado no coxo. Só que aí ele só me contou no outro dia que ele, por medo de estragar o pasto, ele fechou os animais no corredor. E a hora que ele fechou no corredor, onde é que está o coxo? No corredor. O que os animais fizeram? Eu não vou comer capim, eu vou bater. E o que estava no coxo? Proteinado. Excesso de proteína, é fisiologia. Eu vou fazer, os animais fizeram diarreia e isso aconteceu com alguns animais. Então, eu brinco hoje e agora eu preciso de segurar o GR em alguns assuntos. Por quê? Porque ele faz todo dia. E aí, para ele é prático. E aí, a hora que a gente chega numa fazenda que, às vezes, ele tá comigo e encontra a resistência... O que ele fala? Fala, o cara não quer trabalhar, que esse cara é preguiçoso. Só que eu falo, opa, peraí, bicho. Vai devagar, porque pra você é prático, porque você tá fazendo todo dia. Né? Então, o que começou a acontecer? Em alguns projetos perto de casa, eu fiz questão do GR poder acompanhar, porque aí ele tem outras realidades. E aí, como ele já tá no operacional, ele já tem o insight ali, opa. Às vezes o camarada liga, tá dando errado aqui, ele fala, você fez isso? Você fez aquilo? Não, então é isso aqui. E pelo telefone ele toca. Por quê? Eu preciso de treinamento. O GR precisa de estar capacitado. Alguns diagnósticos o GR vai comigo. Por quê? Porque enquanto eu tô olhando alguma coisa, o GR tá olhando outra. E aí, não tem porquê eu não confiar nele se eu estou treinando e eu entrego a responsabilidade da tocada do operacional para ele. De virar um pastor, né? E ele é um pastor. Então, ele tem essas percepções. Complementando até a sua pergunta, o vaqueiro pode ser o pastor? A partir de quando o vaqueiro e o pastor vão se diferir? Às vezes você tem uma propriedade que você tem um cara só, ele pode ser o vaqueiro e o pastor. E o bom vaqueiro, ele vai ser um excelente pastor. As propriedades maiores que a gente atende, o pastor, ele olha o rebanho, ele sabe o score de fezes, ele sabe qual é o animal que na hora que ele mudou de lote ficou para trás. O vaqueiro, quando chega naquele pasto para medicar, o pastor já fala para ele, é aquela novilha ali, o número tal, aquela ali que tá doente, esse gado, o sal, eles estão consumindo tanto. Então, o bom vaqueiro que já tem aquela visão do gado, quando ele é um pastor, ele facilita muito a vida da fazenda. Então, assim, não são duas pessoas diferentes, nem duas profissões diferentes e também não são a mesma. Então, assim, são conhecimentos que você só tem que ampliar. Não é que é uma coisa complexa, é que são muitas coisas simples juntas. Então é isso, o pastor Como dizia Mário Sérgio Cortella, né? Capricho dá trabalho. Então, se o camarada é caprichoso, se ele tem a percepção, a paciência, nada impede que ele seja um excelente pastor e um excelente vaqueiro. Por quê? Porque ele é cuidadoso. Agora, você pegar um camarada, grandes fazendas, a turma que está hoje trabalhando em grandes fazendas, que sejam capatazes, vaqueiros ou o que quer que seja,
o foco do camarada tá em outro lugar. Porque a demanda do serviço imprime isso para ele. Mas nada impede. Show de bola isso. Você vinha conversando quando teve lá na Kerli, né? O Rojaime, que é o pastor lá e que domina o manejo. Você falando muito bem aí do GR. O Guto, na semana passada, ele sempre trazia as histórias do Leandro, né? Que é o braço direito dele lá, né? E que tem uma outra percepção também, uma parceria com ele muito grande. E eu lá em casa, né? Vocês viram lá no curso o Ademir. E a gente estava, antes do curso, até viajando e recebendo mensagem. Tá inchado aqui. Eu olhava, não via nada. Ele, rapaz, vamos chama a veterinária aqui, que esse animal tá assim, se comportou diferente. Uns 15 dias atrás, a gente colocou elas na mata. E ele contou, tá faltando uma. Foi atrás, ela vinha andando mancando, a cobra tinha pego. Jogou no curral lentamente, acompanhou o rebanho todo devagar, me ligou e falou assim, vem aqui que tem uma precisando de medicação. Então já tava no curral, daquele jeito, né? São pessoas diferentes que pegam o serviço. E por que eu pergunto isso? Que eu tenho uma propriedade de 25 hectares, 40 cabeças, você tem lá 15 hectares, 100 cabeças? Esse ano vai para 100. E uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa não. A pessoa. Não é uma pessoa. É a pessoa. É a pessoa. Isso. É por isso que eu faço questão dele estar comigo nos diagnósticos e junto dentro dos cursos onde eu posso levá-lo. E aí, a partir de quantos animais ou o tamanho de propriedade, vocês enxergam que teria ali que ter? Não é uma receita de bolo, mas um número que vocês imaginam? Bom, lá nas realidades que eu estou trabalhando, um pastor toma conta de 1.000 a 1.500 cabeças. Fui em fazendas que o vaqueiro cuidava de 700, fazendo tudo isso. Quando o pastor começou a cuidar das 1.500, o vaqueiro conseguiu cuidar das 1.500 também. Então ficou mais eficiente o trabalho do vaqueiro naquilo ali. Então o vaqueiro já tinha um trabalho encurtado pelo pastor, que fazia o trabalho dele bem feito, deixava mais fácil. E aquilo foi criando dentro da fazenda, assim, eu vou falar até uma amizade boa entre o pessoal. Até na própria primavera que a gente vai, o Gabriel me falou isso, que o manejo dos pastos fora do ultradenso começou a ficar tão bom quanto o do ultradenso. Porque eles foram se conversando e se entendendo mais na linguagem deles sobre como é o capim, se o gado já comeu o suficiente, se não comeu, se é hora de tirar, se é hora de colocar. Então o manejo todo da fazenda, o manejo do rotacionado, melhorou depois da existência do ultradenso, por causa disso que o Fred falou. A pessoa certa, a pessoa com vontade, ela pega uma ferramenta e ela amplia aquilo a uma imensidão que eu acho que nem a gente é capaz de... É intuitivo demais, né? O camarada, quando ele começa, que as coisas começam a ficar mais práticas e ele se permite testar, qual que é a percepção do cara? Ele fala, bicho, isso aqui tava na cara, era igual nariz, aqui eu tava aqui todo dia, os caras não estão fazendo uma coisa de outro planeta, é muito simples. E o próprio camarada começa a evoluir. Foi assim lá em casa. De algumas vezes eu precisava já falar, tá descendo demais, opa, peraí. E aí muita coisa que não é feito do ciclo 22, 23 por 23, 24, ele entendeu que não dá para fazer mais daquele jeito. E o que é o bacana? Dentro de outras fazendas também, meu amigo, sai daqui e vai naquele ponto. Se o cara quiser zigue-zaguear, eu vou, como consultor, eu tô na fazenda a cada 15 dias, a cada 20 dias, a cada 30 dias, ou até em intervalos maiores, dependendo da mexida, mas o dia a dia é dele. Como é que eu vou falar, não, você tem que sair reto, porque eu vou explicar para ele que ele tem que gastar menos energia? Não. Se eu endurecer, vai ficar pior. É a história da peça rígida e da maleável. A rígida vai quebrar muito mais fácil. Você pegou num ponto aí que eu vou puxar uma experiênciazinha nossa. Tu roda num projeto que era rotacionado, já existiam algumas cercas e você subdivide lá na móvel. Lembro bem que você teve problemas na adaptação do gado. Escutei de vocês lá, tivemos que botar uns corintianos aqui pra dar uma acalmada na nelorada que chegou meio arisca. O gado que chegou pra mim, ele era totalmente arisco.
E eu não tenho cerca. Só as de rumo. 100% Em móvel. alguns locais, nem a de rumo tá tendo. Que a gente tá em reforma. Não tem um limite pra mata. Tá? E aí, o que é que eu fiz? Eu fiz uma escola bem feita. Porque eu escutei o Jerry. O Jerry, quando falou lá, meninos, Nelore desceu aqui, atrapalhou minha vida. E aí, o que é que eu fiz? Escola. Quando chegou, eu joguei na escola. E você tá falando de uma percepção de leitura aí, pelo que eu interpretei, que às vezes você está num capim melhor do que na sequência e o cara pode colher aquele capim com as bocas para voltar naquela sequência, porque afinal de contas são colheitadeiras de capim, a gente tem que aproveitar a melhor proteína, melhor tudo. Saulo, o que é escola? Hã? O que é escola? Pois é. Boa. Olha aí ele não deixando a gente argumentar, né? Ainda falei pra ele, assim, não dá a resposta, deixa argumentar, porque você faz tap e aí acaba a prova. Não, mas... E aí na minha cerca móvel, o que é que acontece? Às vezes eu não consigo Foi fazer mais. isso. Porque como o meu sistema é 100% móvel, eu tenho que mover tanta coisa para colher aquele pedaço melhor para voltar para cá, que às vezes eu me pego não colhendo melhor para não sair da ordem, para não bagunçar tanto essa loucura, porque eu só utilizo cerca móvel. Então, cerca móvel é a ferramenta, mas ela aliada a uma fixa é sensacional, tanto que já começamos a fazer as fixas. O que a gente fez lá em casa? Você viu isso? Quando eu comecei o sistema, eu fiz corredores. Da onde, né? Porque vocês viram o projeto, o Gerry olhou pra mim e falou, isso aqui é... Você tá ficando louco. Paguei esse tanto de quadradinho. Mas ele entendeu quando os animais começaram a rodar que eu tinha eixos para poder puxar esse choque e que eu colocava e tirava. E o bacana disso tudo que a gente está falando é exatamente o não ter certo e errado. Não tem certo e errado. Quer um negócio bacana? Pergunta pro pessoal como é que você... Nos cursos, você presenciou isso? Aconteceu lá em casa, aconteceu aqui no primeiro, aconteceu de novo. Você pergunta pro pessoal como é que a gente aumenta ou diminui lotação. Aí o cara vai falar de adubação, o cara vai falar de linha de coxo, o cara vai falar de capim. Eu falo, não, moço, não conversa comigo, me dá a resposta. E aí ele é muito simples, tá na cara. E as pessoas entendem que a gente aumenta ou diminui lotação, aumentando e diminuindo a área. E aí, de novo, nós temos a arma na mão, que é cerca. Se eu preciso de densidade maior, eu diminuo a área. Se eu preciso, por algum motivo, por chuva, por poluição, tem que passar, tá sujando, eu diminuo a densidade e eu aumento a área. É simples. Mas aí o que é bacana dentro do que a gente faz? E essa é uma das resistências até então de ir para o digital. Muita gente fala, você tem que ir para o digital, você tem que escalar, você tem não sei o que. Eu falo, não, eu preciso que o cara, eu preciso de ensinar a teoria para ele e levar ele para materializar. E aí ele olha e fala assim, rapaz, aquilo que você falou agora fez sentido. Ou se não, chegar lá e ele me questionar alguma coisa, eu falar para ele, espera. E aí, alguns minutos depois, ou no outro dia, que nós estamos falando aqui de 3 dias de curso, né, o camarada falar assim, agora faz sentido. Então a resistência para não ir ao digital até então é exatamente a mexida de conseguir materializar. Show de bola. E quando eu estive lá no Goiás, a gente fez 1 dia e meio, 2. Um dia que virou 1 dia e meio, na verdade, né? E hoje a gente já tá no formato aqui de 2 dias e meio, 3, pode-se dizer. O que é que a gente inseriu? O que é que a pessoa se matriculando aí, indo lá para primavera agora em novembro ou em fevereiro aqui na Bahia, o que tem a mais? O que é que a gente colocou dentro desse curso que tá tão robusto, com tantos dias, e o porquê é tão importante isso? Tá. Eu posso dizer que vocês foram premiados na transição. Por quê? Vocês são técnicos.
tá? Vocês são técnicos e já entendia muito mais de cerca elétrica do que eu. Então, de novo, a história do aprender muito mais do que ensina. Eu fui fazer uma parte e vocês conseguiram me falar de muita coisa que eu não fazia ou que eu não tinha. E aí o que acabou acontecendo? A minha vida começou a virar de cabeça para baixo a partir de janeiro e ela foi se intensificando por conta de Instagram. E aí a gente começou a trabalhar e quanto mais você aumenta a visibilidade de Instagram, mais começam a aparecer os... Eu chamo de FDP, são flor de pessoas, e as flores de pessoas começam a te contrapor. Eu não tenho problema nenhum em ter ideias divergentes. E a gente acaba perdendo a vontade de argumentar quando as coisas começam a ser mais impositivas ou... né? Aí o camarada fala, eu gosto de tal sistema. Legal. Continue nele. Ou escolha alguma coisa. Mas voltando à sua pergunta. E por conta disso, muita gente em Instagram falou pra mim que eu não conhecia Voisin, que era um negócio, que eu tinha que estudar. Então eu comecei a colocar muito mais argumentação, mostrando que o que a gente fazia não tinha nada de fora da curva. Eu não estou aqui inventando sistema de produção, eu não estou inventando a roda. Eu peguei exatamente o que Voisin escreveu no primeiro livro dele em 1957 e coloquei em prática. A hora que ele descreve 4 leis de pastejo e a gente destrincha elas e a gente tem a oportunidade, a gente consegue entender que o que a gente faz é exatamente o que ele escreveu. Outro ponto, eu vou falar muito mais de mobilidade de água, mobilidade de coxo. O Guilherme, com toda a expertise dele, e era uma coisa que eu já fazia também, ele vai ter a vivência dele na parte de projetos. Os produtores que estão vindo e têm as suas áreas, a gente tem uma oportunidade de sentar todo mundo, desde que ele concorde com isso, pegar outras opiniões, porque 2, 3, 4 cabeças pensam muito melhor do que um, e aí a gente extrapolar as possibilidades do camarada dentro ali com as pessoas que estão construindo isso e aprendendo junto com a gente. Então, de novo, a gente aprende muito mais. Às vezes o cara fala uma coisa, ele tem um insight que você pensa, não, mas por que eu não pensei nisso? E aí, às vezes, o cara tá aqui, ó, bitolado, igual cavalo de carroça, e ele não consegue... E o curso é exatamente para... Eu na cerca móvel. Exatamente, é extremamente disruptivo. E, de novo, como eu começo o treinamento? Estejam preparados para desconstruir uma série de coisas que vocês têm como verdade absoluta. E é realmente isso. Por quê? A gente teve a oportunidade de visitar várias propriedades, fui conhecer biomas aqui que vocês me falavam e eu não tinha noção. Vocês conhecem. A mente do goiano. Vocês conhecem, mas assim, quer queira, quer não, as pessoas tradicionalistas... A gente conseguiu, o camarada não aceitou e tá tudo certo, ele não vai de um dia pra noite, cara, a sua idade aí tem o que eu trabalho aqui. Mas incomodou ele, vai levar ele a pensar de alguma maneira. Isso e aí. de novo, não tem como esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa. Você vai precisar de ter um insight, vai precisar de modificar, isso é simples e notório. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. É de grão em grão, é uma grande plantação, é seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. É seu sonho sob medida, é ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Então, 6, 7 e 8 de fevereiro, aqui na Granja Brimbal, certo? Conceição de Jacuípe, Bahia. Mais um curso, certo? Esse será o terceiro. E dentro do curso você não vê só pastejo, não vê só ultradenso. Você vê cerca, você vê projeto, você vê dimensionamento, você vê água, você vê dica, você vê prática, você vê teoria, você vê tipos de capim. No final... E sem contar o network, né? Que ele não tem preço. O network é gigantesco, pessoas se conhecendo. E a turma tá perguntando aqui, mandando mensagem pra gente, né? Que eu tava falando da escola e o que é escola, e todo mundo perguntando o que é escola. Vamos lá! Em nome de Sicredi, Fertimax, nossos parceiros,
do Jet Duto, Datamars, Unagro, Vaqueira, todos esses que nos permitem estar aqui, E pagar as acreditam no nosso contas. projeto. Acredito no nosso projeto. A escola nada mais é, né, de com a forma de você não errar. Então a gente aprende com os erros dos outros. Então, como o Fred lá não fez a escola, eu fiz a escola, e a gente sempre, quando faz um projeto de cerca elétrica, próximo ao curral, onde os animais desembarcam, deixando uma cerca mais robusta elétrica, tá? Então, o que é que a gente está falando? Se a gente eu rodo com um fio, minha cerca tem 3 na escola, 4 fios na escola. Negativo, positivo, negativo, positivo, tá? Então, aquela cerca, quando os animais chegam agitadas, eu não solto do curral. Eu boto a água no curral e não solto do curral. A partir dali, um dia depois, né, eu solto elas para conhecer o que é o tal do choque. E dentro desse piquete escola, eu deixei num tamanho que me permite já fazer faixas. Então eu já faço a primeira faixa que vai quebrar. Ok, tá na conta. Vai quebrar ou não, certo? Não quebrou, mas elas pularam pro lado de lá, tomaram o choque, ficaram perdidas, tive que tirar, e é ruim que você chega perto lá, enfim. Mas é a dessensibilização ou sensibilização para a cerca elétrica. A partir do 2º, 3º dia, elas já entendem, tá? A forma de dar pressão ou não dar pressão na hora de soltar no primeiro piquete, a cerca móvel, as inseguranças do gado e nosso também, que na primeira noite eu não dormi direito, mas enfim. Eu lembro disso direitinho. Saulo me ligava, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui, moço? Eu falava, calma, vai dar certo. Arrebentou tudo, não sei o que, calma, Saulo. Tinha dia que parecia que eu vi o Saulo tremendo no telefone, assim, eu imaginava ele. Nossa, arrependimento não teve não, mas foi perto. Enfim, mas aí a gente treina o gado. Então hoje eu entendo que uma fazenda com uma quantidade de cerca fixa é importante para a gente derivar dela a móvel. Não 100% móvel. Mas, assim como o Fred começou falando que na casa dele ele fazia os experimentos, e às vezes a gente faz para dar errado mesmo, para saber o limite da coisa, eu fui no limite da coisa para poder passar para os nossos clientes, né? Qual é esse limite? Na hora que alguém falar que isso aqui quer fazer desse jeito, o que você vai falar para ele? Eu falo assim, cara, você consegue. A mão de obra sacrifica pra caramba, tá? Muito sacrifício, porque você tem que armar e desarmar várias vezes e mudar. E no momento desse que você quer colher um capim que tá melhor em outro local, você tem que desconstruir toda a cerca para reconstruir toda a cerca. Para quando voltar para a mesma área, desconstruir toda a cerca, reconstruir toda a cerca. Ou comprar o dobro do material que você precisa, para você conseguir estar rodando em 2 modelos ao mesmo tempo. Dá para fazer? Dá. Mão de obra tem um pouco maior. É proibitivo? Não, porque também a gente constrói uma cerca de 1 quilômetro em minutos. Segundos. Que é uma correlação, né? Eu até falo quando eu vou fazer as consultorias, o pessoal diz, não, mas minha mão de obra é limitada. Eu disse, eles têm a segunda-feira de manhã? Tem. Então compra o material e faz da semana inteira, que já tá feito. Você faz na segunda de manhã, não tem sol, faz da semana. Vai gastar mais material, menos mão de obra, ou mais mão de obra, menos material, né? Queria fazer só um parênteses aqui. Gente, ninguém aqui tá dizendo que é para você fazer móvel, nem para você fazer fixo, nem para você fazer meio móvel, meio fixo. Aqui tudo vai de acordo à necessidade do primeiro da sua propriedade, do seu gado. É um conjunto de coisas. E daí nasce a assistência. Então, a gente já vem alguns episódios pisando na tecla aqui, dizendo o seguinte, assistência é importante, assistência, a consultoria é importante. E aí, esse consultor é que vai dar o norte, né, para você dizer, aqui é melhor você fazer ultradenso por isso, isso e isso. É melhor você fazer cerca móvel por isso, isso e isso. Vamos passar uma linha fixa aqui, daqui você deriva as móveis por isso, isso e isso. Então, a importância é essa. Correto, Sócio? E outra coisa, não é para todo lugar, né? Não é para Tem todo lugar lugar que não vai, não vai, né? Não vai. Ah, por quê? Não vai. Pode ser uma série de fatores. Chove a cada 2 anos, né? Mas pode ser que dê, pode ser que não dê. Pode ser que dê, não. Eu tenho certeza absoluta que dá.
Por exemplo, se a gente for para áreas de deserto, de pessoas que já fazem isso, principalmente no México, os camaradas fazem. Só que nós estamos falando de descanso de 420 dias. para crescer isso daqui. O que você quer dizer com descanso de 420 dias? Descanso da pastagem. O animal vai passar aqui, ele só volta nessa mesma área 420 dias Ou seja, depois. 1 ano e tanto depois. Agora, o que eu preciso de ter muito bem definido dentro da fazenda? Planejamento. Nós conversamos com o produtor, inclusive eu e o Guilherme. Camarada, quer fazer? Quero. Mas isso aqui não tem jeito. Tem. Mas a primeira pessoa que precisa de falar eu quero é você. Eu posso argumentar, eu posso mostrar o que eu tenho e posso passar verdade no que eu falo. Mas se o cara não quiser, não tem acordo. Não tem acordo. E ele entendeu que se eu pegar a terra dele e ele acaba ganhando porque ele tem uma área gigantesca, se ele intensificar uma parte pequena da fazenda e vedar o resto, entendendo que a seca dele vai ser de 8 meses, 9 meses, 420 dias, ele tem que dimensionar isso. E aí ele faz a trave, ele faz o planejamento dele para ter áreas que... tem 4 meses de chuva. Nós estamos falando de Caatinga, né? Que é um gigantesco. Eu não conhecia búfalo. Na minha região, até então, por onde eu andava, eu não conhecia essa cultivar. Guilherme, Saulo, vocês conhecem e tira de letra, porque vocês estão aqui dentro da mexida. E dá para ser feito. Mas é planejamento, é dimensionamento. Vai ser 1000 maravilhas? Não. Eu tô indo para 100 animais. Você assistiu 6 animais e meio por hectare, quase 5 as por hectare, trabalhando com decumbens e paiaguás. E eu estou indo para 100. E no começo desse ano, nas águas lá, inclusive logo depois que vocês estiveram por lá, nós tivemos que roçar capim. Por quê? Eu fui ineficiente em colher. E o Guto falou um negócio que foi excepcional. Lá em casa a gente não mostra só o bacana. Aconteceu isso com vocês. Falou, tá errado. Vocês chegaram lá e viram um erro. Falou, isso aqui tá errado. Falei, realmente tá errado, temos que consertar. Então não é uma fazenda parabéns. É uma fazenda... Fazenda? É uma fazenda. Então, eu não sou dono da verdade. Tem um bocado de trem que a gente fez no primeiro ciclo que o GR entendeu e eu conversando com ele que tá errado, que não dava pra ser daquele jeito. A gente tinha que maneirar e aumentar resíduo. O primeiro ciclo, em 22, 23, eu voltei com 50 dias. O segundo com 45 e o terceiro com 40. Hoje nós estamos com... Eu aumentei quase 47% o número de animais, em número de cabeças, e eu tive que roçar pasto, uma coisa que eu não fiz no primeiro ciclo. E aí, qual que é o desenho para agora? Vou aumentar um pouco mais, vou ajustar na nutrição, entendo que que vai ser fêmea, elas não vão consumir a nutrição que eu vou colocar, mas eles vão consumir mais do que eu estava entregando lá, que também não chegou no preconizado, no recomendado. Para quê? É estratégia. Frederica, até onde você pode chegar? Infelizmente, eu ainda não sei. E como todo curso, terão perguntas que eu não vou responder, não porque eu não quero responder. É porque eu ainda não tenho essas respostas. Tá? Eu tive a oportunidade no começo do ano de ir para a Scott Consultoria para fazer, junto com o Ernesto, para poder fazer um mini curso no dia de campo, e o pessoal queria saber o que é que eu fazia. Me perguntaram, fez análise de solo, isso e aquilo, fiz, e aí? Aconteceu, mas isso, mas aquilo, e eu falei, mas degradou a caixa inicial, muita extração no primeiro ano, mas eu aumentei em 47% a lotação, aí todo mundo sossegou. Foi quase que se eu tivesse feito uma falta de educação, mas não era. Aí eu falei, pessoal, alto lá, eu não tô botando um ponto final no assunto, eu tô explicando isso porque eu ainda não tenho essas respostas e eu estou construindo muita coisa dentro de casa. E aí vieram uma série de possibilidades de outras análises, principalmente de solo, e aí a gente começa a entender micro-organismo de solo,
A gente vê que a bioquímica que a gente estudava lá de nutrição era quase nada, né? Porque aí vem fertilidade, vem bioquímica de solo, vem micro-organismo, vem uma série de outras coisas, vem fertilidade, vem construção. E o negócio não é engessado. Toda hora que você abre uma páginazinha tem... abre uma gaveta, tem um punhado de divisão lá. dentro. É lógico, e você tem que ir destrinchando. Tá pronto? Tudo tá pronto? Não. Agora que os camaradas lá fora, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, no México, na África, estão anos-luz na nossa frente, isso é fato. Poxa, logo nós, país da pecuária tropical, maior possibilidade. O Ernesto fala um negócio que é a mais pura verdade. A gente aprendeu a escolher cultivar, a gente aprendeu plantar, adubar, irrigar, mas você não enche os dedos da mão, das duas mãos, quando você fala de gente que sabe colher. E tem uma série de lugares que o pessoal fala, vou adubar. Pra quê? Pelo amor de Deus, eu não sou contra adubação, mas eu tô tendo que roçar pasto lá em casa. Então, assim, eu tenho a certeza que eu vou precisar de chegar a isso em algum lugar. Eu tô fazendo correção, eu entrei com biológico esse ciclo lá em casa, no passado, mas eu não sei até onde eu consigo ir. Agora, me diga que eu vou fazer um investimento em adubação química para roçar, eu vou jogar gasolina no fogo se eu não consigo controlar ele? Diferente da minha situação aqui, que cheguei a precisar e mas fui aí, lá e por quê? Foi uma outra... Fertimax pra dentro. Foi uma outra realidade. Aí vem condição climática, vem uma fazenda que há 12 anos não entrava gado, então tem todo um planejamento e uma condução totalmente diferente. Cada bolo é uma receita. É lógico. Muito bom. É, meu mestre, se liga aí, viu? Escola de Pastores. O desafio não é pouco, né? Se fosse, tava Mas fácil, né? é igual o Caio falou, isso tudo é porque começa parte de um planejamento. Você falou que faz cerca elétrica há tantos anos. A diferença de material que não dá, de um planejamento bem feito, de um projeto bem desenhado, para um projeto que não foi bem desenhado. Então, tudo isso são caminhos que a gente tenta encurtar. Então, a Caatinga mesmo, que a gente conseguiu apresentar para a Fred, você vê que ela tem 4 meses do ano ali, que se for um ano bom, a produtividade é incomparável com qualquer outra região do país. É extremamente produtivo, o calor é bom, o gado engorda, bota peso. Por que eu não consigo planejar dentro de um sistema desse, né? Então vem de você... Também tem uma questão que é o que eu falei para vocês, que aqui a gente está perto de uma região mais produtiva, então ainda tem crença dentro da agricultura e pecuária. Você pega as nossas regiões mais secas lá para cima, o pessoal já nem acredita mais que a pecuária funciona, já parou de fazer. O que era fazenda vai virar loteamento, não quer mais colocar gado. Então, assim, muitas vezes a gente desacredita de uma coisa sem ver as infinitas possibilidades que tem. É como você falou da cerca móvel. Quantos anos mexendo com cerca elétrica para descobrir que tinha outra coisa que estava aqui, do lado, né? E você fala tanto de sua região, tu é da onde? Campo Formoso, Bahia, extremo norte da Bahia, cidade das Esmeraldas. Agora sim o povo tá situado, né? Dá Ele pra, fala dá tanto. pra passar por lá pra ir pra algum lugar? Não, é fim de linha. Você passa em Ouro do Bonfim. Você mas passa tem- perto! Se você não atravessar a Serra da Jacobina, você não chega. Então é só essa questão. Se o cara sair de Seu do Bonfim pra Saúde, passa por lá, não passa, tem que dar Não entradinha. Pois é, a região cisaleira aí do norte da Bahia, que, assim como o resto da Bahia inteira, tem alto potencial produtivo, mas é uma responsabilidade que eu pego para nós como técnicos, para quem é consultor, para as nossas, como fala seu Manelito Dantas, né? Nossa respectiva empresa de pesquisa agropecuária brasileira, investir mais nisso, porque muitas vezes o que falta num lugar é um estralar de dedos, né? Como o Fred falou, que começa fazendo nos cursos. Você tem que desconstruir algumas coisas para construir outras, né? Então, às vezes, se desfazer de algumas verdades absolutas para conseguir ganhar o porquê. Então, você ganhar o porquê, às vezes, é melhor do que você ganhar o já vi. Então, Eu acho interessante que a gente vem falando de coisas que vem surgindo. E quantos anos você trabalha com cerca elétrica?
Ah, eu comecei com 15, tô com 42, faz as contas aí. Mas profissionalmente eu montei a minha primeira fora de casa com 18. Pois é. 24 anos. Um bando de tempo. E quantas novidades surgiram daqui pra lá? Meu Deus. E não vão parar aqui. Eu fui fazer o quê? Então, 24 anos de pois ser, é. eu entrei no carro e fui estudar Pois cerca é. elétrica no Goiás, aprender com quem tava Aí fazendo algo amanhã diferente. tem outra ferramenta. Tem um melhoramento de uma ferramenta que já existe. É dinâmico, né? Então, é uma coisa assim que vai... Até mesmo porque, quer queira, quer não, com irrigação ou sem irrigação, nós dependemos do céu. Então, e isso vem mudando há muito tempo. Então, a gente ouvia as chuvas, aqui não fica sem chover. Na região mesmo aqui, não. As trovoadas de setembro aqui era certo. Perto do só céu, vem em perto do janeiro. céu. Só vem em janeiro. Então, assim, as coisas são muito mutáveis, elas vão rodando, vão acontecendo, e a tecnologia, as inovações vêm com isso, e a gente tem que ir se atualizando, né? E se adaptando, né? Adaptando. Perfeito. E das possibilidades de pecuária que você vem encontrando nos seus vários projetos, fala aí de uma extremamente viável que você vê interessante. Boi de pivô, de aspersão ou de sequeiro, que um modelo de pecuária, uma recria com... Fala aí das experiências, o que é que você... Agora tu me espremeu, né, macho? agora tu quer um negócio complicado. Não, a receita do bolo não existe. Mas cada fazenda com seu tamanho vai ter o que vai ser mais rentável ali dentro. Se às vezes você consegue colocar uma escala maior, fazer cria é uma boa. Se você tá lá no sul do país, às vezes você falar de dupla aptidão é uma loucura. Se você tá aqui no sertão, às vezes é uma boa. Então, cada região vai ter sua adaptação. A água, sem dúvida, é algo que dá uma segurança pro pecuarista, e segurança é sempre bom. E o boi é outra coisa, não é à toa que o boi é um animal sagrado, né? Não tem coisa mais segura que um boi. Se vier uma praga, muito dificilmente ela vai matar seu rebanho todo. Se vier uma seca, muito dificilmente vai matar o seu rebanho todo. Se você colher um grão, você não consegue voltar ele pro pé para ele poder encher mais. Se o boi não deu o peso que você queria, você volta ele pro pasto. Se apertou o negócio, você consegue vender. Então, a pecuária em si, independente do sistema, ela já pode ser rentável. Se você adapta isso dentro da sua fazenda, pensando em todas essas características, ela paga as contas e ela fica viável, e ela é o que vai funcionar no final. Show. Eu acho. Você acha? Eu tenho certeza. Eu sou apaixonado no que produz. Não tenho medo nenhum. Nenhum. Hoje o camarada engessar alguma coisa, eu já começo a ficar contrariado. É só isso aqui que funciona, é assim que dá. Não, peraí. Tem possibilidade. Mas, de novo, o camarada precisa de querer. Se só eu quiser, como consultor, não vai pra frente, não. Tá certo, não. Eu só estou aqui hoje porque o Saulo, por conta do Guilherme lá do Gaúcho, resolveu sair daqui, entrar num carro e ir lá pra Goiás. E resolveu acreditar num louco, né? Acredito, Viu? a gente viu, né? A gente brinca, né? Então, eu duvido até hoje, mas eu vi, né? E depois de visto... Não dá pra desver. Exatamente. Parafraseando aí, dona Aline Kerle. Quem puder também siga esse perfil, Agropecuária Kerle, show de bola. Faz um trabalho fantástico lá no Tocantins. E próxima seca eu tô aí, viu? Compromisso firmado. No último eu não consegui chegar. Quero lembrar só aqui que nós vamos estar no Agro, É isso aí. Salvador. Agora, dias- 7, 8 e 9 de novembro. Vocês vão estar lá no curso e a gente vai estar na Agro. Ação Negócios Rurais, Granja Berimbau, com a Datamars, Papalotla. Vamos estar lá numa Vila da Pecuária que a gente ajudou, né? A turma. Foi inclusive no podcast Foi, aqui que idealizamos saiu aqui junto com o Beto. a ideia e aconteceu. Várias empresas de agropecuária vão estar lá. No Centro de Convenções de Salvador. É uma feira interessante que ela começa ali umas 10, 11 horas da manhã e vai até umas 9, tipo um happy hour, né? 9 da noite. Então, chega pra lá, acho que o Chaka vai até palestrar por lá também. É outro cara fora da curva, né? Bom E demais. hoje
está fazendo pastejo em faixa. Não tão denso, mas já entendeu que esterco distribuído uniformemente dentro da pastagem é o ouro da pecuária, né? E ele quase não faz conta, né? É. Meu Deus. O homem da planilha. Mas é isso aí. Show de bola. Podcast com conteúdo extraordinário aí pra vocês que querem começar na pecuária ou fazer diferente. Pensar fora da caixinha, tá? Várias possibilidades aí de treinamentos, de cursos, de tudo mais. Queria deixar o microfone livre agora para o Dr. Guilherme aí fazer suas considerações, falar um pouco mais aí de suas vontades nessa agroecologia. Jogue duro. Então, turma, começar agradecendo vocês, Caio Falcão, Saulo Campos. É fenomenal ver iniciativas como essas aqui. O podcast de vocês, com certeza, já é a referência do Sertão e vai ser cada vez mais. Então, agradecer demais essa oportunidade de estar aqui. E eu acho que quando a gente fala de uma coisa que a gente ama, é difícil você não falar muito, né? Acho que a gente fala até demais, mas é porque é latente no coração. Então, assim, como eu falei para vocês, vem de uma família que tem muito tempo na pecuária, criando gado de leite, criando gado de corte no extremo norte da Bahia, comendo palma, em região cisaleira. E vendo hoje na minha geração, cada vez mais a gente se afastar do campo, querer ir para mais perto da cidade, querer uma comunidade, algo diferente, e deixar isso morrer, para mim, me parte o coração. Então, deixar aqui para vocês também contem comigo, que vocês precisarem, para a gente juntos estar ajudando essa pecuária de nossa Bahia e do Brasil inteiro. Contem comigo e muito obrigado. Obrigado, pessoal da audiência. Show de bola. Conte também com nós. O Agrocast sempre de O portas Agrocast. abertas. Tiver novidade, chega pra cá. Ou se só quiser contar os causos, também seja bem-vindo. E não é qualquer podcast, né? O Agrocast. É. Fredão, microfone livre para o senhor. Pessoal, o seguinte, Bahia tem sorrido para nós, né? Então, um oceano de possibilidades. Tem aí muita coisa a acontecer ainda. Eu já tô me sentindo aí de casa, né? A Granja Berimbau nos abraçou aí de maneira especial. Em novembro tem curso no Paraná. Fevereiro estamos de volta. E 3F tá aí, tem muita coisa bacana. Estamos aí andando pelo Brasil. O Caio também, fofo, acabou nos abraçando de maneira diferente. Estamos à disposição, enriquecendo aí, jogando duro, para poder fazer uma pecuária diferente. Isso aí, lucrativa e eficiente. E se você ainda não tem sua fazenda, me procura, que eu arrumo ela pra você. E a gente pode fazer ultradenso, pastejo em faixa e tudo isso aí que você imaginar e quiser, porque a gente chama os homens e aí, ó, ela vai dar dinheiro, patrão. E aí, aduba com Fertimax, Sicredi financia, tá tudo. Comprar dentro cerca do na jogo. Granja Berimbau. Isso aí. Põe água da Jet Duto. Cerca elétrica da Tamás, tá tudo resolvido. Se Meu amigo, filia ao Nagro e tá tudo lindo. obrigado de verdade por vocês dois estarem aqui com a gente hoje, passar esse conhecimento. O que a gente sente aqui? Gratidão. Gratidão por compartilhar tanta coisa bacana. Perfeito. E que vai dar, com fé em Jesus, uma melhorada na pecuária baiana. E aqueles que não acreditam, pelo menos vai o comichão. Se Começa, incomode. né? se E aí incomode. segue as redes sociais. E chega lá pra casa. Vai lá na Granja Berimbau que eu mostro o que é que tá rolando. E quem sabe em fevereiro tá lá com a gente pra entender, certo? Tem muita gente que começa já a fazer o pastejo em faixa. Mas pra chegar no ultradenso, pra ter a magia da coisa, tem umas paradinhas, né? É a gaita. É a gaita. Então, chega pra cá. Obrigado e parceiro! Negócio fechado! Valeu!